Olá, tudo bem? Vamos continuar aprofundando o nosso conhecimento na fé cristã. Retomemos o breve catecismo. Vamos ver hoje duas questões, a 19 e a 20. A 19 assim coloca: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? A resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo de sua ira e maldição, e assim, sujeito a todas as misérias nesta vida, à própria morte e às penas do inferno para sempre. Vejam bem, tudo que existe de doença, de problemas que nós temos de relacionamento, problemas inclusive ambientais, da natureza, violência, tudo que existe é em decorrência do pecado de Adão e Eva. O estado que o homem vive, que a mulher vive, é um estado de miséria, porque nós perdemos a comunhão com Deus, como diz essa questão do breve catecismo. Perdida essa comunhão, nós entramos então num estado de miserabilidade. E por mais que nós tenhamos tido avanços, e tivemos muitos avanços na área científica, tecnológica, na biologia, descobertas na área da medicina, quantas doenças hoje têm cura e antes não tinham por causa de não conhecerem profundamente os seus sintomas, as suas causas e consequências. No entanto, o coração do homem, ele não melhorou. Ele continua ainda afastado de Deus, longe daquela comunhão com Deus e mergulhado no pecado. Aqui e acolá nós temos lampejos de melhoras, por isso que temos tantas leis de proteção à própria vida, aos animais, à natureza. Esses são lampejos que nós temos, a graça de Deus operando no coração humano, mas de repente, quando nós menos percebemos, a humanidade que caminhava a passos largos, ao que tudo indicava para um bom tempo, para um tempo de grande harmonia e paz universal, de repente ela regride e nós temos que recomeçar de novo. É como se dessemos um passo em frente e 2 passos atrás. Essa é a condição humana. Estamos debaixo da ira de Deus, da maldição de Deus, por causa daquele rompimento, daquele ato de desobediência de Adão e Eva. E por isso estamos também, como diz a questão, sujeitos às misérias desta vida, à própria morte e às penas do inferno. Não se engane. Há uma outra vida e nessa outra vida nós vamos ressuscitar desta nossa vida e aqueles que estão em comunhão com Deus irão gozar das delícias do céu, mas aqueles que não querem ter comunhão com Deus, eles terão a condenação eterna, um sofrimento terrível, que a Escritura diz que lá onde esses ficarão, haverá choro e ranger de dentes. A questão 20 então, vamos a ela. Deus deixou todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Caído o homem, o Senhor então providencia um Redentor, um resgatador. Essa é a palavra hebraica para redentor, é resgatador. Como o corpo de bombeiros que vai resgatar alguém que está submerso na água ou que está soterrado num buraco. Já a morte chega ao corpo de bombeiros e resgata aquela pessoa. O Senhor Deus, então, escolheu uns para a salvação, para a vida eterna, e a esses que Ele escolheu para a vida eterna, Ele providenciou um resgatador, um redentor para os livrar desse estado de pecado. Meus caros, a nossa vida é muito difícil e a Escritura diz que nós não conseguimos sair do nosso estado de pecado por nós mesmos. Eu já usei essa expressão algumas vezes, mas
você tentar sair do seu estado de pecado por si mesmo é como aquele afogado que tenta se reerguer da água puxando nos próprios cabelos. Ninguém consegue fazer isso. É preciso que alguém de fora chegue e o resgate da água, o tire da água e o salve. Nós não conseguimos a salvação por nós mesmos. Por isso que a Escritura diz que não são as obras que salvam, mas a fé, a graça de Deus. Foi Deus que mandou um Redentor, foi Deus que mandou um Salvador para nos tirar deste mundo de pecado e de miséria no qual nós estamos mergulhados. É uma situação muito difícil, mas ao mesmo tempo abre-se diante de nós um grande horizonte, uma grande esperança, porque há um resgatador para nos tirar desse estado de miséria no qual vivemos. Confiemos e nos entreguemos a Ele completamente. Se você curtiu esse vídeo, por favor, marque ele e comente também e principalmente compartilhe para que outras pessoas possam aprofundar mais e mais os seus conhecimentos na fé cristã. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e que Deus o abençoe.